Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje meu convidado é o Paulo Duque. O Paulo é empresário, só que o Paulo começou a carreira dele como bancário. Paulo, conta pra gente, como é que foi o início da sua carreira profissional e a sua trajetória ao longo da vida? Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, estar aqui hoje, é um prazer estar compartilhando um pouquinho da minha vida profissional, principalmente com vocês, é muito bom. E como você disse, né, na verdade eu comecei a trabalhar em banco público, aliás, banco privado inicialmente. Muito engraçado que foi logo depois que meu pai faleceu, eu tinha 18 anos de idade, e eu precisava começar a trabalhar, né, para ajudar em casa. Não Claro. que eu já, não, já fazia algumas coisas, mas aí a coisa ficou mais complicada. Eu lembro que a minha mãe ela tinha uma conta no Banco Nacional e ela foi lá fazer um saque, um depósito, eu não me lembro muito bem. Aí ela perguntou para a moça do balcão assim: "Você tem uma vaga aí para uma pessoa assim, né, 18 anos, tal?" Falou: "Ah, tem sim, e tal." Ela chegou em casa: "Ó, vai lá no banco e vai falar." Aí vai tem uma vaga disponível para você lá. Eu falei: "Bom." Fui no banco, fiz uma provinha, uma semana depois eu comecei a trabalhar no Bem banco. inusitado, né? Não, assim, incrível. Eu não acreditava. Falei: "Mãe, mas que passou na sua cabeça?" "Ai, filho, sei lá, eu me veio aquilo à cabeça e eu perguntei." E onde que foi? Que cidade que foi isso? Foi em Juiz de Fora, Juiz de Fora. porque na verdade, assim, eu sou carioca, nasci no Rio, morei, né, o início da minha Sua vida, infância, infância. Uhum. adolescência ali, mas aí meu pai, tanto que ele faleceu, ele tinha um problema cardíaco sério e os médicos aconselharam para a gente sair do Rio de Janeiro e morar em outro lugar. E o meu pai era de Juiz de Fora, que é uma cidade mais tranquila, tal, e nós fomos morar em Juiz de Fora e lá ele acabou falecendo. E aí, depois disso, eu trabalhei quase praticamente 2 anos no Banco Nacional, nem existe mais hoje, Uhum. era o Banco do Guarda-Chuva, né, Sim, para quem é mais antigo, e conhece, era o Banco do Guarda-Chuva, no começo financiava o Ayrton Senna, tinha aquela coisa sim, toda. sim. E aí, depois disso eu fiz um concurso público para a Caixa Econômica Federal, passei nesse concurso e acabei voltando para o Rio de Janeiro, porque a vaga que eu conquistei era lá. Uhum. E aí eu voltei a morar no Rio, fui fazer faculdade, acabei me casando no Rio. E no começo do banco eu trabalhei na área de sistemas, eu trabalhava com desenvolvimento de sistemas. Só que, né, eu acabei me destacando dentro da área, e aí surgiu uma oportunidade para eu ir para a área financeira, efetivamente, do banco. Sim. E aí a proposta era aquelas propostas irrecusáveis, sabe? E aí eu não tive como falar não. Eu Uhum. acabei saindo da área de sistemas, de desenvolvimento, e fui para a área financeira sem saber quase nada da área financeira. E fui trabalhar numa área do banco assim muito interessante, que foi a área de fundos de investimento. E quando eu fui trabalhar lá, eu não sabia nem direito o que era um fundo de investimento, Verdade. não sabia. E aí eu passei por diversos treinamentos, né, o banco me proporcionou muita coisa, muita, mas assim, eu sou muito grato ao banco por a quantidade de cursos, de experiências que eu consegui lá dentro. Assim, todo curso que a gente queria, fosse: "Ah, eu queria fazer um curso de derivativo na bolsa", a gente ia fazer o curso. Então, assim, era tudo muito tranquilo, né, porque o banco investia muito naquela galera que Sim. estava trabalhando no mercado financeiro, né, de alguma forma. E aí eu fui me destacando, né. Eu costumo dizer que é mais fácil você crescer numa empresa pública do que numa Certo. empresa privada. Porque infelizmente, não sei se a maioria, mas grande parte das pessoas que trabalham numa empresa pública estão preocupadas só com o dia do pagamento, né. Então Tá. quando você faz aquilo que é o seu básico, você acaba se destacando, né, porque a maioria nem o básico quer fazer, infelizmente. E eu acabei me destacando, eu cheguei a gerente nacional da área de fundos de investimento do banco. Que legal. É. E aí fiquei alguns anos lá, e depois eu cheguei num ponto dentro do banco, resumindo, né, um pouco para não ficar muito extenso, eu cheguei num ponto dentro do banco que acima de gerente nacional era a diretoria do banco. E isso era um cargo de cunho político. E Certo. eu nunca tive apoio político, nunca fui muito. Não se envolvia, né, Não, não dessa me forma, né? envolvia. E aí eu cheguei, eu falei assim, eu cheguei no teto do meu crescimento. E aí eu resolvi, falei, não, eu vou caminhar um pouquinho com as próprias pernas, né? E aí, bom, fala, Marcelo, Não, desculpa. não, eu acho, muito legal isso, porque você, fez essa comparação com relação à diferença de crescimento dentro de uma carreira pública com uma privada.
né? Você experimentou as duas, né? Sim, O Banco Nacional é privado, era era privado. privado, era E depois você privado. foi para a Caixa Isso. Aí não, no banco eu cheguei para tesouraria. Tesouraria. Tesouraria, depois compensação. Eu passei em algumas áreas do banco. Sim. E ao longo dessa sua trajetória, né? Você fez essa comparação, mas ao longo da sua trajetória, quais foram os maiores desafios que você encontrou, Paulo? Os maiores problemas, ou de fato desafio? Ó, o desafio maior foi na área de fundos de investimento. Por quê? Como eu disse para você, eu não sabia mal sabia o que era um fundo de Uhum. investimento. E quando eu estava com 15 dias dentro dessa área, aí eu estava como assessor de alguma coisa, que foi o convite que eu recebi, que eu tinha que ir para São Paulo, então eu precisava justificar em termos de custo a Sim, minha ida para São Paulo. E aí eles me ofereceram essa função de assessor. Quando eu cheguei lá, o diretor da área me chamou na sala dele um dia e falou assim: Paulo, eu preciso trazer, porque a área de mercado financeiro da Caixa ficava toda em Brasília. E o certo. mercado financeiro estava em São Paulo. Então a Caixa estava completamente deslocada da realidade do mercado. Ok. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, eu preciso trazer a área de fundos de investimento de Brasília para São Paulo. Eu quero que você vá para Brasília, você vai montar um projeto para a gente fazer essa migração. Ok. Aí eu fui para Brasília, acho que eu fiquei uns 15 dias em Brasília daquela vez, aí conversando com toda a área, né? E assim, né? Um dos desafios foi o seguinte: imagina, você tinha acho que uns 30, 40 funcionários. Eles iam praticamente, alguns só que viriam, 5 ou 6 que viriam. O resto ia perder o cargo, ia perder isso. Verdade. Então você pode imaginar a Complicado. receptividade que eu tive Zero. zero. E aí, mas eu sentei do lado de um por um, fui analisando tudo que era feito, como é que funcionava, como é que não funcionava, tal. Aí beleza, acho que durante os últimos 3, 4 dias, eu falei pro pessoal em São Paulo, falei, ó, eu tô no hotel, você quer falar comigo? Eu tô no hotel. Sentei na frente do notebook Trabalhando. e comecei a montar o projeto, idealizar o projeto. Finalizei o projeto, voltei para São Paulo, cheguei numa sexta-feira em São Paulo, me lembro como se fosse hoje, entreguei pro diretor, falei, ó, diretor, tá aqui o projeto, né? Aí ele falou, tá bom, daqui que eu vou levar para casa, no final de semana eu vou ler e na segunda-feira a gente conversa. Beleza. Chegou segunda-feira, ele me chama na sala dele, eu falei, nossa, né? Aí eu mal sabia, como eu disse, que era um fundo de investimento, mas fui aprendendo, né? Uhum. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, o projeto está perfeito, eu quero que você implante o projeto. Nossa! Aí eu falei, bom, diretor, o senhor sabe que isso aí é no mínimo um ano para a gente fazer isso. Não, não, eu vi todos os comentários que você teceu, tudo que você falou, eu li tudo de cabo a rabo. Fica à vontade. O que você precisar de recurso, você fala Caramba! comigo, que eu vou te dar os recursos para você fazer isso. E aí, Marcelo, eu fiquei acho que 1 ano e meio trabalhando em cima dessa migração. Desde computador, pessoas, rotinas, toda a parte operacional, a gente trouxe tudo aquilo para São Paulo. É óbvio que eu dei uma quebrada, eu trouxe uma parte, Claro. depois eu trouxe outra parte e fui trazendo Processo. um processo. Uhum. E aí eu fiquei nisso aproximadamente 1 ano e meio. E a Caixa não era conhecida, assim, não é que não era conhecida, a Caixa não tinha um relacionamento, por exemplo, com o Banco Central, com a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, com o Febraban, É como você falou, né? Ela tava fora do mercado, deslocada do mercado dela. completamente Uhum. diferente. E aí eu virei, né, as coisas são impressionantes na vida da gente, cara. Esses desafios levam a gente numas coisas que você não acreditava. Eu me via sendo representante da Caixa na Febraban, representante da Caixa na CVM, representante da Caixa no Banco Central, representante da Caixa na Receita Federal. Cara, que trajetória sensacional, Foi, Paulo. foi fantástico. Eu aprendi assim horrores, horrores. Eu aprendi muito. E só um parênteses, né? A gente já se conhece há algum tempo. Sim, Cara, eu não tinha ideia disso tudo. Desse seu peso técnico dentro da área bancária, é né? Desse, verdade. desse projeto seu de, pô, não é simples essa logística toda de trabalhar com pessoas, de movimentar uma infraestrutura, né? E estrutura do capital do Brasil para uma Sim. capital financeira do Brasil, né? Que é São Paulo. E ter que lidar com tudo isso. É aprovação na carta branca do gestor, do seu diretor, né, lidar com toda essa equipe que não estava muito afim, né, Não, aliás, que ia sobrar para todo mundo, se né? sentiram ameaçados, né? Com Então, certeza, né? E, infelizmente as pessoas acabaram perdendo seus sim, empregos, sim, né? outros, Ou outros foram profissionais remanejados, foram na verdade. remanejados. E ter lidado com isso, cara, isso é um desafio Não. gigantesco. E um aprendizado enorme, Marcelo. Lidar com pessoas é complicado, Claro. né?
A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande. E eu confesso para você que eu não tinha essa sensibilidade. Eu fui desenvolvendo isso ao longo da minha trajetória profissional. Você era um cara que era mais centralizador ou era Eu mais de era. equipe? Infelizmente, Marcelo, eu era um cara extremamente centralizador. Eu apanhei muito para aprender a delegar, cara. Apanhei bastante. Pense num cara que apanhou, fui eu. Porque eu achava, na minha cabeça, infelizmente, era assim: olha, é muito mais fácil eu fazer aqui do que pedir para você fazer e você me entregar daqui uma semana, entendeu? Sim. Então eu acabava centralizando muitas coisas. Só que aí, com o tempo, com a maturidade, com as pancadas, né, você vai aprendendo, falando, não, peraí, delega, tal, né? Aí eu fui aprender um pouco, mas essa foi uma das etapas mais difíceis da minha vida profissional. Aprender a delegar para as pessoas aquilo que tem que ser delegado. E como que foi, então, se essa foi a mais difícil, quais foram as mais fáceis ou aquilo pontos Olha, positivos dessa sua trajetória? fáceis. Olha, depois que eu aprendi o que era um fundo de investimento, vamos dizer assim, foi muito legal, porque aí eu comecei, aí depois que eu finalizei esse projeto, eu comecei a trabalhar mais com fundos de investimento, sabe? Comecei a gostar mais, né? Exemplo, tem um fundo de investimento que eu acho que ele existe até hoje na Caixa, ele tem um patrimônio aí de uns 40 bilhões de reais. Certo. Esse fundo se chama Personal. E foi que nem um filho. Eu tive vários fundos que até o nome era eu que dava o nome para os Você fundos, que entendeu? dava o nome. Eu criava o regulamento do fundo, eu dizia o que que ia compor a carteira daquele fundo. A gente idealizava o fundo como um todo. Então essa foi a parte mais fácil e a mais gostosa daquela época, Que tá? legal. Apesar de eu sempre ter gostado, isso a gente vai falar daqui a pouco, eu Sim, sempre gostei mais da parte de sistema. certo. Programar é a minha paixão, né? Não que Perfeito. eu não, assim, a gente tem várias facetas, né? Vamos falar assim. Eu gostei muito da área financeira, me dedicava, trabalhava demais e sempre curti. E essa parte aí dos fundos foi a parte mais legal, porque aí o fundo, aquele fundo mútuo de privatização, fui eu que lancei quando eu estava no banco, o FMP, esse fundo personal, que era um fundo mais, ele tinha, era um fundo. Era mais popular? Não, ele na Não, verdade ele era um intermediário entre o popular e o que o não é Elite, tão, né, o o Class. elite, vamos falar assim. Mas Uhum. hoje ele é um fundo enorme. Tinha um outro fundo chamado Executivo, tinham diversos fundos. Então, assim, essa foi a parte mais gostosa. Só que aí eu já estava chegando naquele teto que eu Uhum. falei para você, Sim, sim. entendeu? E aí eu acabei saindo da função. Perfeito. Eu voltei para trabalhar em agência como gerente de pessoa jurídica e fiquei algum tempo ainda trabalhando até eu falar assim, não, agora eu vou caminhar com as próprias pernas. E aí você acabou fazendo uma transição de carreira, né, você Sim. foi empreender. Então, na verdade, eu fui para a indústria num primeiro momento, Tá. tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar numa empresa chamada Dr. Cooler. A Dr. gente Cooler. produzia aqueles coolers em formato de latinha de cerveja, com Brahma, Antártica, Skol, aquela coisa toda. Eu consegui um contrato com a Ambev. Enfim, também foi uma história muito louca. De um dia a gente desenvolveu o produto, eu botei debaixo do braço, fui lá na Ambev, bati na porta, falei, ó, tem esse produto aqui e tal. A primeira recepção foi lá em São José dos Campos, isso, eu me lembro, o Márcio, o funcionário da Ambev, ele falou assim para mim: ó, eu já comprei todos esses materiais aí, mas deixa aqui, eu vou mandar lá para a área central, Uhum. e aí qualquer coisa eu te ligo. Eu deixei meu telefone. Aí quando foi umas 2 semanas depois, o cara me liga. Ele falou assim: ó, você pode ir numa reunião lá em São Paulo com o Caetano, porque eles estão querendo colocar o cooler no programa do Milton Neves. Eu não sei se você lembra disso. O Milton Neves distribuía cooler da Brahma dentro do programa Cara, dele. pior que eu lembro Você disso. lembra? Lembro. Então, e aí eu fui para São Paulo e aí começou a trajetória do cooler. E aí você inaugura aí a sua fase empreendedor. Sim, E fazendo um link com tudo isso, né, você falou que, pô, é um cara da área de TI, né, de sim, programação, adora fazer sim, isso. é a que eu mais gosto. Seu negócio hoje é voltado para isso. Sim, hoje eu estou totalmente voltado para É isso. um trabalho mais office, né, mais de Exatamente. escritório. Hoje, na verdade, eh, bom, só complementando a questão dos Claro. coolers, eu tive um problema de inadimplência muito grande. Uhum. A empresa dos coolers ela saiu do zero para um faturamento de 20 milhões Caramba, anuais. cara. E aí, quando chegou em 2015, a gente teve um problema sério com uma empresa do Rio que entrou em recuperação judicial. E aí, a pandemia acabou sendo, vamos falar, o tiro de misericórdia, Uhum. né, e eu fechei a E foi empresa. para muita gente, né. É, para muita Não gente. é um caso isolado, infelizmente. Infelizmente, foi para muita gente. Infelizmente. Mas, e a partir daí, né, como eu viajava muito, 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 a minha esposa falou assim para mim: amor, você não quer trabalhar em casa?
Aí eu falei: "Olha, eu estou pensando seriamente em voltar para a área de TI e tal, eu preciso comprar um computador". No dia seguinte ela estava com um computador novo lá em casa, falou: "Ó, já comprei seu computador, tá aqui ó, para você trabalhar", desse jeito. E você conhecendo muita gente, gostando de fazer isso, tendo toda essa experiência acumulada, Isso, foi e empreitou novamente. sim. Só que essa parte foi difícil, Marcelo, porque pelo seguinte, eu estava completamente desatualizado do mercado. Né? Então, assim, as linguagens de programação que eu sabia, todas as ferramentas que eu usava, já não eram mais utilizadas. Uhum, Então, eu tive que. Eu costumo dizer que nos 4, 5 últimos anos, eu estudei mais do que a minha vida toda, para legal. poder me atualizar e voltar para a área de uma forma. E estou me atualizando ainda, para você ter uma noção, aos 61 anos de idade, eu voltei para a faculdade. Estou fazendo bacharelado em tecnologia da Que informação, legal. porque eu não tinha formação nessa área específica. E esse bacharelado, ele é voltado hoje também para inteligência artificial? Sim, eu estou fazendo esse e estou fazendo um MBA de inteligência Que artificial, legal, cara, ao que mesmo legal. tempo. E assim, né, isso tudo que você está falando, ele coaduna muito com o que a gente fala aqui o tempo todo. É impossível você viver hoje, nesse mundo de 2024, sem permanecer estudando. É impossível. Sim, E não é uma questão de reciclagem, é uma questão de um mercado de informação e tecnologia que evolui assustadoramente. Eu fiz um curso ano passado, se não me engano, foi em agosto, de inteligência artificial, ChatGPT 3.5, e de repente em novembro já tinha 4.0 e já tinha Bard chegando, e hoje é uma infinidade é de. uma ferramenta. Já foi, já acompanha, não acompanha. E eu, se eu não me engano, eu vi alguma coisa hoje que a Samsung ela já está inaugurando o seu nosso novo modelo de celular Uau, com inteligência com inteligência artificial. artificial. E aí você fala que em português e o cara lá ouve em inglês simultâneo, Isso mesmo, simultâneo, aliás, qualquer idioma. Cara, que absurdo. que absurdo. Como é que a gente não continua se atualizando o tempo todo? Impossível. Possível. Você tocou num ponto importantíssimo, tanto do ponto de vista, do mercado de trabalho, que ele Uhum. exige isso da gente, e quanto do ponto de vista pessoal, porque é muito difícil você se manter É muito atualizado. difícil. As coisas acontecem de uma forma tão rápida, tão dinâmica, que você fala assim: "Nossa", tem hora que você se sente até meio sufocado, fala assim: "Nossa, mas eu preciso aprender isso aqui, mano", não é uma tarefa fácil. Então o ponto que você tocou é Bom, importantíssimo e, mesmo. e você é uma pessoa que já tem uma experiência de vida, uma maturidade, criou uma família, teve seus negócios, ah, e tem essa visão de mundo, né? Porque onde eu quero chegar? Eu entrevistei um estagiário um tempinho atrás, né, pra uma função de estagiário, e o garoto me falou assim, garoto que era 14 anos. Falei, pô, você gosta dessa área de programação? Você nunca, né, você não pensa em programar? Ele falou, cara, eu tô muito velho. Ele tá brincando comigo, né? Querendo me apresentar ele, né? 40, tá muito velho? Não, é porque tem uma molecada mais jovem que já tá programando e o cara, ele já mexe com inteligência artificial, com Python. E eu falei, não, cara, 14 anos, você nem começou sua vida, meu. Você, Não, né, você para com isso, vai fazer o que você quer, o que você quiser, vai aprender, vai estudar. É só, isso mesmo. cara, que complicado, porque eu penso assim, não é só esse jovem que pensa dessa forma, né? Não, E infelizmente. infelizmente, só que, né, justamente esse bate-papo, ele serve para isso. Ele tem esse objetivo que as pessoas que estão chegando ou aqueles profissionais que querem fazer uma transição de carreira e às vezes não é uma questão às vezes nem de, né, tô repetindo isso, mas não é nem uma questão de eu gostaria, eu preciso fazer. Eu quero fazer, Eu quero eu fazer, quero fazer. né. E aí, cara, é tempo, é necessário, Sim. é possível, né, e isso não é para ser um paradigma, não é para ser um tabu, é simplesmente ir lá, meter a cara e ir para frente. Eu fiz 3 transições, se a gente for pensar. Eu fui para uma área financeira que eu não conhecia, depois eu saí para a indústria e depois eu voltei para a área de sistemas. E Perfeito. tive que me atualizar, porque foi uma transição, porque tudo aquilo que eu sabia, óbvio, os conceitos básicos eles Claro, permanecem, mas a prática do dia a dia mudou completamente, completamente, entendeu? Então eu completamente. tive que realmente começar de novo, Cara, aprender, que entendeu? que fantástico. Meu, onde eu quero chegar com esse que fantástico? Pegar uma trajetória que a pessoa viveu tudo isso e consegue compartilhar, e outra pessoa
vai olhar para isso e falar, pô, é possível fazer uma transição, é possível eu continuar aprendendo e isso não é um problema, na realidade, é a realidade nua e crua, não é isso? Exatamente. É a realidade. É duro, dá trabalho, como você Dá, falou, eu me exatamente. sinto sufocado. Não é só você, Não, eu me todo sinto. mundo, todo Né? mundo. O jovem de 14 anos já estava sufocado, né? E só que essa relação, estamos aqui, né, trabalhando em conjunto, né? Essa relação de comunidade, né? A gente fala de ecossistema, ela integra as pessoas, ela compartilha conhecimento e informa. Eu acho que compartilhar conhecimento é informar, mas também é absorver isso, cara. E para mim é extremamente motivador saber desse seu momento, Sim. desse seu momento que eu falo da sua vida profissional. E agregando um pouco aí, não tem idade para isso, Não cara. tem Não idade, tem não tem idade. Eu tô com idade. 62 anos, mas eu me sinto, eu já tô vendo um MBA de engenharia de software na USP que eu quero Que fazer, legal. entendeu? Então, se quando eu terminar esse, eu vou começar um outro, Perfeito. entendeu? Porque a gente não pode parar, a gente tem que se atualizar. Eu penso da mesma forma. Terminou um curso, é Eu também. graduação, é especialização, e eu sou um defensor dos cursos acadêmicos. A organização e a metodologia acadêmica é algo extremamente necessário. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que defendem que não é necessário a Não, formação acadêmica mais, porque você tem muito conteúdo disponível na internet ou exatamente. outros cursos paralelos, enfim, que suprem a necessidade. Acho que são complementares. Agora, a autoridade acadêmica e também a organização de profissionais que estudaram a vida inteira para ensinar você Exatamente. não pode ser desprezado. Perdoe, só última conclusão do meu pensamento. É aquela história de eu me apoio no ombro de gigantes para poder crescer. Ah. Né? Outro ponto importantíssimo que você tocou, eu estava conversando com meu filho, aliás, compartilhando com vocês. O Caio passou na USP em economia, Seu filho? passou Pô, na USP, parabéns, cara, sensacional. passou em duas modalidades ele passou. E o orgulho? O orgulho tá lá no alto, né? Não precisa nem falar. E apesar de que eu queria a área de TI para ele, mas ele não quis, ele quis seguir o caminho dele e está seguindo o caminho dele. Então ele passou. E a gente estava conversando justamente por isso, porque eu vejo hoje que a formação superior está banalizada. As pessoas não querem mais entrar na faculdade. Elas acham que a faculdade não é importante. Então, por exemplo, o cara vai no YouTube, ele aprende a programar em Python, ele começa a trabalhar, ok. Mas ele não tem uma base. Ele não tem uma Ele base. não tem uma base. Assim, o que eu vejo, por exemplo, eu vejo as faculdades, né, a faculdade como a USP, que é a maior faculdade da América Latina. Uhum. Meu filho está entrando com 17 anos na maior faculdade da América Latina. Eu tenho ressaltado, falei, você tem noção da importância do que você está conquistando, né? Sim. A gente tem que mostrar isso, né? E eu vejo a USP hoje, por exemplo, lá já tem uma cadeira que eu estava vendo a grade curricular dele, ele já tem uma inteligência artificial. Já está incluso na Já grade. está incluso. Então, as pessoas, as faculdades, elas estão se preparando para o mercado de trabalho, Uhum. né? E, por exemplo, no curso de MBA que eu faço, os caras são da USP também. Então, assim, eu dou muita importância para isso, mas eu vejo que a galera mais nova, eles não dão importância para isso. Eles não querem ficar 4 anos dentro de uma faculdade, Uhum. 5 anos, para adquirir uma bagagem. Uhum. Né? E isso é muito importante. E assim, o fato mais que mostra mais isso é que a cada ano você tem menos gente fazendo vestibular. É verdade. A cada ano você tem menos pessoas fazendo vestibular. Você É pode isso mesmo. pegar Enem, Fuvest, Unesp, pode pegar Vunesp, pode pegar todos. A cada ano isso está caindo. E aí você vê em contrapartida a isso, você vê o seguinte: olha, na área de TI até 2025 vão faltar 500 mil profissionais. E aí? E aí? Como é que você Exatamente. faz? E pegando um gancho no que você está falando, mostrar para essa nova geração que a base é fundamental, eu vou dizer para você, é papel da nossa geração. Sim, Eu digo mais sua ainda do que minha, sim, né? E não. tem uma diferença de 20 anos entre a gente. Então, e você já viveu muito mais, então consegue trazer essa sua perspectiva de realidade para esse jovem, né? O meu trabalho é tentar intermediar essa realidade hoje. Por quê? Porque falta mão de obra,
falta vontade dessas pessoas, Falta né? garra, Falta disposição. garra, é isso. Disposição para é isso. encarar uma coisa, E a sabe? faculdade não ensina garra pra gente? Ensina, ou se ensina. A gente tem prazo para entregar, Então tem tem tudo. prova para fazer, tem amigo para Exatamente. relacionar, É professor isso. para se relacionar, congresso para participar, trabalho para entregar. Ela te expande, ela Ela abre te o seu mundo, eu expande, falo isso. te ajuda a se organizar como adulto, Olha, né? Marcelo, eu agradeço a Deus, porque eu conseguia. O meu filho mais velho é professor, fez faculdade também aqui em Rio Claro, fez geografia. A minha filha, a segunda, é médica. A terceira está na Espanha fazendo o segundo mestrado dela, passou na Inglaterra, agora está na Espanha. E o Caio está entrando na faculdade agora. Então, Cara, assim, eu tô assim, eu falava para minha mulher, falei, só falta ele para minha missão tá quase cumprida. cara, e cumpriu. Entendeu? Cumpriu, ele já tá matriculado já, dia 26 ele começa as aulas dele. E assim, ele não cabe dentro de si, cara, tá um negócio muito legal. É muito bom, muito gratificante. Paulo, eu fico muito feliz, né, por você ter aceitado esse convite, Imagina, é um compartilhado essa, prazerzaço estar essa aqui sua com você. trajetória, os seus casos, né, que É, você compartilhou com a gente. Para mim foi sensacional. Isso que a gente já se conhece. mas a gente nunca teve uma conversa assim de saber, como é que foi a sua Exato, bagagem, né, a sua vida exato. profissional e Mas é tal. interessante que muitas das conversas que as pessoas têm não é sobre trajetória, É, né? é, É mais sobre momento atual, o que é você está verdade, é fazendo, verdade, é o que você verdade, vai é fazer, verdade. né? Mas sobre isso que a gente está falando aqui, eu acho que não aparece comumente nas nossas conversas É cotidianas, verdade, né? tem razão, Marcelo. A gente está se aproximando do final desse bate-papo Que pena, que tá muito gostoso. e eu quero pedir para você, também estou gostando. Pô, o que você pode deixar de mensagem para essa nova geração, né? Apesar de já ter, né, falado sobre isso, mas o que você pode contribuir com essas pessoas ou para esse profissional que pensa em transitar de carreira, às vezes por necessidade, às vezes por querer mesmo? Fala pra gente. Vamos lá. Então, Marcelo, você sabe que eu sou um homem temente a Deus, né? Sim, com certeza. E a Bíblia fala uma coisa muito importante pra gente, que quem nunca leu ou quem nunca ouviu falar a respeito disso, eh, tem que ler ou tem que ouvir, né? Então eu diria para as pessoas que estão nos ouvindo, uma passagem da Bíblia que diz o seguinte: que Deus manifesta em nós tanto querer quanto realizar. E eu, ao longo da minha vida, eu tenho sentido tudo isso que Deus tem colocado para mim, o querer fazer uma faculdade, querer fazer uma transição de carreira, querer fazer diversas coisas. E o realizar, ou seja, o realizar é o quê? Ele me possibilitou realizar tudo isso, né? Pensa, né, você entrar numa faculdade aos 61 anos de idade, não tá nem aí para isso, né? É verdade. Mas enfim, mas Deus proporcionou esse realizar. Então eu diria para as pessoas hoje que elas buscassem tanto esse querer quanto esse realizar. Por quê? Porque ele tem sempre alguma coisa extraordinária para colocar dentro da nossa vida. E num primeiro momento aquilo pode parecer difícil, pode parecer isso, pode parecer, né, muito trabalhoso, mas não desista nunca. Se Deus colocou isso no seu coração, isso tem que virar um sonho na sua vida. E nunca desista dos seus sonhos. Busque eles enquanto você tiver forças para buscar, porque você no final você não vai se arrepender. Pelo contrário, você vai chegar lá, vai cruzar a linha de chegada e falar assim: eu consegui, eu cheguei. Fantástico. Né? E isso vai te proporcionar inúmeras outras portas, como a gente disse Uhum. aqui, que vão se abrir. Então, assim, creia em Deus e vá em frente. Não desista nunca dos seus sonhos, porque isso é o principal nas nossas vidas. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, foi muito gostoso bater esse papo aqui com Com certeza. vocês. Para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.